Robbins diz que uma vida digna de ser vivida é uma vida digna de ser registrada. Olá, pessoal! Eu sou a Pauli e, a princípio, esse canal era para ser apenas um registro de Silent Vlog. Nós estamos nessa jornada pré-casamento, com muitos aprendizados. Nosso apartamento está sendo construído. Eu tenho tido várias experiências, o Vitor também. Eu senti uma vontade de falar um pouquinho com vocês. Abri uma caixinha no Instagram e deixei à disposição de todo mundo colocarem algumas perguntas, assuntos nos quais vocês gostariam que eu abordasse aqui. E hoje eu vim. Às vezes a gente pensa sobre estar preparado para as coisas, sobre sentir bem, se sentir na vibe de fazer algo. Procurei sentir essa vontade, essa prontidão exacerbada dentro de mim como uma forma intrínseca, mas eu não encontrei. Então, vai desse jeito mesmo, vai com a dificuldade, vai com toda... Então, vai do jeito que tá. Enfim. O início da história começa quando nós decidimos olhar um apartamento para comprar. Para algumas pessoas, a festa de casamento é algo talvez mais importante, esse momento da noiva e do noivo, esse momento familiar, mas pra gente nunca foi uma coisa tão assim. Na verdade, o nosso desejo é que a gente tenha condições para ter um casamento mais intimista possível, com menos pessoas, apenas com as pessoas que de fato estão sendo importantes neste momento de preparação para o casamento. Hoje é que dia? Hoje é dia 3 de abril de 2024 e o cenário financeiro não é tão favorável para uma festa de casamento, nem mesmo uma celebração intimista. Como nosso sonho era sempre um lar, seria construir mesmo esse lar, ter uma casa, por mais que seja um apartamento pequeno, nosso primeiro apartamento adquirido com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho, vai ser muito pequeno. Então vai ser bem desafiador já descer um pouco ali no nível de conforto, mas a gente está muito feliz por essa conquista. Sabemos que a gente que está na casa dos 20 anos, há pessoas que estão na casa dos 60, 70 e não tiveram, quem sabe, a oportunidade de conquistar o imóvel próprio, nem mesmo um carro de qualidade, e nós estamos aqui na primeira conquista de um patrimônio, claro, menos de 250 mil reais, porém nosso, sendo pago de uma forma honesta e digna. Eu já tinha um pouco de enxoval, porque eu queria muito morar sozinha alguns anos atrás. Eu não tive a oportunidade, não estava bem financeiramente para isso também. Me sentia psicologicamente insegura para tomar espaço, por muitas crenças limitantes e também por questão familiar mesmo. Eu fui criada no meio mais tradicionalista, onde uma moça sair de casa para morar sozinha, existe uma certa pressão, até mesmo eu posso dizer que é uma pressão até doentia, onde você é muito pressionado e você é visto como uma pessoa extremamente independente, extremamente fora de um contexto na qual o meio ali da igreja prega, né? E assim, eu não tive a força psicológica para romper essa barreira. Bom, eu não consegui e tá tudo certo. Mas voltando um pouco para falar sobre o meu casamento em si, vamos nos casar em 2025, se Deus quiser. O apartamento tem uma previsão de ficar pronto em junho de 2026. Existe uma grande expectativa nisso. Eu vou colocar um pouco das fotos aqui para vocês. Nosso apartamento ele tá em uma evolução muito legal. Falta um andar para ser concluído. É claro que existe o acabamento, existe a parte da elétrica. Todos os finais de semana vamos lá, ficamos olhando ali por alguns minutinhos e vamos embora, para ter esse gostinho mesmo da evolução da obra mesmo e nos imaginar ali daqui a pouco estando na nossa casa, conquistando as nossas coisas do nosso jeitinho. Contextualizando um pouquinho a nossa história, no ano passado, quando a gente assinou os papéis do nosso apartamento, e tudo foi muito rápido, a gente entregou nas mãos de Deus. O Vitor trabalhava na 123 Milhas
E quando ele foi conversar com meu avô, que para mim é o meu pai, é o pai da minha vida mesmo, mais do que meu pai biológico, para apresentar mesmo o nosso namoro, o meu avô, além de ser meu avô, meu amigo e meu pai, ele também é o meu pastor. Então ele era uma figura muito importante naquele momento decisório das nossas vidas. E então foi uma conversa muito séria, uma conversa com uma divisão espiritual maravilhosa, né, de acordo com o nosso contexto. E foi também uma bênção enorme. Foi diferente das minhas expectativas, meu avô é muito bravo. E eu tinha os meus medos ali em relação à recepção do Vitor, por ele não estar inserido naquele contexto do nosso meio, mas, como sempre, as minhas expectativas ruins foram contrariadas pela bondade do coração do meu avô e por toda essa sabedoria gigantesca que ele tem. E, enfim, foi maravilhoso e importante para nós. Um pouco depois disso, nós conversamos com a minha família de parte de mãe. Eu fiz questão de apresentar o Vitor para eles de uma forma formal. A gente marcou um café o café da manhã na casa da minha tia, que eu amo demais. E escolhi ter ali um momento de conversa com as pessoas da minha família e pedir conselhos e ouvir um pouco deles, deixar que eles também questionassem o Vitor um pouco ali do que ele queria comigo. Teve esse momento familiar gostoso, assim, de primos e tios. E foi muito edificante. Eu acredito que foi muito edificante para o Vitor também. Eu lembro muito bem quando o Valtinho, que me impressionou demais, ele estava ali com uma figura paterna também, questionou o Vitor e, como dizem por aí, teve um papo bem reto com ele. E eu lembro que ele afirmou assim: olha, se ocorrer de você um dia se ver numa situação desempregado, na merda e numa situação vulnerável, aí que a gente vai ver a prova deste amor, dessa paixão, desse tão, sabe? E mal a gente sabia que logo isso iria se cumprir. Pouco tempo depois, assim, poucas semanas depois, a 1, 2, 3 milhas, veio o layoff e a gente se viu numa situação sem reserva de emergência, com prestações do apartamento para pagar. E, bom, nessa hora é que a gente entende o nível da nossa fé. Foi um momento muito desafiador e aí, como eu posso dizer que eu sou uma cristã, eu entreguei toda a situação nas mãos de Deus e, ao invés de deixar com que o diabo trabalhasse na nossa cabeça, nas nossas incapacidades, nos porquês, de por que está acontecendo isso com a gente, poxa, eu logo tive a ideia da gente ir vender as coisas na rua e surgiu o nosso Instagram, Me Case. Oi, gente! Esse é meu namorado Vitor e, infelizmente, ele foi desligado no layoff da 1, 2, 3 milhas. Mas o BO não para por aí. A gente comprou um apartamento. E então, depois de chorar muito, a gente decidiu agir. Esses somos nós, indo comprar algumas coisas pra gente vender na rua, depois de ter feito alguns orçamentos e visto alguns vídeos no YouTube. A gente tá um pouco perdido porque a gente não sabia sobre os custos. Enfim, depois de fazer algumas contas, a gente decidiu que a gente queria vender. Esses somos nós montando os pacotinhos e aí a gente começou a ter um pouco de ansiedade. E no primeiro dia a gente nem ia pra rua. Acabou que a gente foi, investindo um total de... foi menos de R$150. A gente foi pra Praça do Papa aqui em Belo Horizonte. Eu e o meu cartaz semi-amassado. E, gente, foi divertido. O processo é muito árduo, assim, a rua não é fácil, mas a gente tá junto nessa, a gente tem um ao outro e é isso que importa. Esses somos nós agradecendo pelas doações de ontem e esse foi o primeiro dia. E foi impressionante, porque eu vi, de fato, o cuidado que Deus teve com a gente e o tanto que a gente foi provado e o tanto que Deus se fez presente nas coisas pequenas. Depois eu quero fazer um vídeo mais a fundo sobre toda a experiência da venda na rua
o que foi essa renda extra, mas o que eu posso dizer para vocês é que com o tempo a gente conseguiu faturar muito bem e naquele momento, enquanto o Vitor estava procurando emprego, mandando currículos, eu estava me adaptando ao meu novo cargo na empresa que eu trabalho, a gente conseguiu pagar as contas, a gente recebeu doação do Brasil inteiro de amigos que eu nunca imaginei. E essa hora é a hora que a gente se surpreende com os amigos que você acha que você tem. Essa é a hora que você se surpreende com a família. É ali, é nesse pequeno detalhe que a gente entende quem é que está com a gente de verdade. E a gente teve a nossa experiência, a gente escuta muito a frase de os de verdade, a gente sabe quem são. E foi numa das vendas que ele fez lá na Praça do Papa, a gente mora em Belo Horizonte, que uma pessoa influente no LinkedIn fez um único post e o Vitor conseguiu o emprego dele. Hoje ele trabalha na Estrela Bet como analista. Basta, sim, uma única pessoa. Eu gosto muito dessa frase para transformar a vida da outra. Basta apenas uma única pessoa para transformar a vida de outra pessoa. E realmente a gente é muito grato. Em 6 meses de trabalhando na 123 Milha, ganhando um bom salário, acima da média salarial do brasileiro. Foi por isso que a gente conseguiu comprar o nosso apartamento. Depois a gente se vê numa situação, trabalhando na rua, fazendo mais dinheiro, porém com toda a dificuldade que é a rua para o trabalho, né, que é o trabalho informal. E depois trabalhando CLT novamente, tentando ali se destacar, se esforçando a beça. E tudo isso porque ele não falhou na rotina. Gente, esse vídeo tá ficando grande. O que eu quero chegar nesse momento é que, bom, a gente tá em abril de 2024, ano que vem a gente vai casar. Independente da nossa condição financeira, nós vamos entrar pro apartamento com aquilo que a gente tiver. Se for possível pagar um tipo de armário, ou se não for possível, tá tudo bem, nós vamos entrar muito felizes e eu vou mostrar aqui para vocês a realidade. Eu e o Vitor abominamos a vivência por aparência, nós não gostamos disso, nós achamos isso a maior hipocrisia do mundo e nós não gostamos de andar com pessoas que vivem de aparência ou que querem mostrar algo que não são. Então isso não, vocês não vão ver nesse canal. E para encerrar esse vídeo, bom, pessoal, é isso. Eu agradeço demais o tempo de vocês. Foi prazeroso estar aqui contando um pouquinho da nossa história, mesmo que de uma forma mais genérica e superficial. Se vocês gostaram, por favor, deixe um like. Se tiverem alguma ideia de vídeos também, eu fico à disposição. Coloca nos comentários aqui embaixo ou pode mandar um e-mail pra gente.